galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. É um assunto que também é um pouquinho polêmico, né, como vocês viram no título do vídeo. Vamos falar um pouco aí sobre essa suspensão, né, do 206, 207. O porquê que ela é tão frágil assim. Vamos comentar um pouquinho sobre o projeto, sobre algumas coisas que você pode fazer para com que sua suspensão aí dure um pouquinho mais, beleza? Questão muito simples sobre a questão do eixo ali traseiro, né? Como vocês sabem, a suspensão traseira de um Peugeot ela não trabalha de forma normal. Ela trabalha tipo que quase que invertida. O que acontece? Vamos falar sobre o conjunto ali de forma prática para quem não conhece. Ela tem uma barra de torção, né? E tem o que chama de regulagem ali do eixo, né? Que vem uma que atravessa para cá e outra que atravessa para lá, que faz quase que um X para trabalhar. Como dizem, né, aquela suspensão independente, só que ela tem um esquema totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. O que acontece? Vamos falar primeiro dos amortecedores, tá? Por que os amortecedores do 206, 207 não duram muito? Porque vocês sabem, né, o amortecedor ele trabalha desta forma aqui, o padrão de um carro normal que você vê por aí. Desse jeito, né? O do Peugeot 206 ou 7, ele trabalha desse jeito aqui, tipo que invertido, né? Ele trabalha nessa função. Ele trabalha desse jeito e o padrão trabalha desse jeito aqui, né? O que acontece? Ele trabalha desse jeito, automaticamente a durabilidade dele fica quase que pela metade. E isso o próprio, quem entende de suspensão, ou até o fabricante, em alguns comentários, fala sobre isso também. O porquê disso, gente, eu não sei. Mas eu tenho minhas teorias, e claro que minha teoria não é verdadeira, né? Só isso que pode responder a montadora. Eu baseio, gente, que a questão dele ter esse tipo de suspensão seja pelo espaço da mala. Porque vocês sabem que a mala do Peugeot 206 e 7 ela é muito pequena, né? Então eu creio que o projeto de usar esse tipo de suspensão tenha sido criado por conta disso. Porque se você for ver, todo carro que tem suspensão padrão fica um calombinho na mala, né? Que querendo ou não ali você perde um espaçozinho, a não ser que o carro seja muito grande, um sedã, médio e tal, que você nem percebe que tem aquele calombinho, não perde nada. Mas na mala do Peugeot, se você for pensar por esse parâmetro de ter um calombinho ali, praticamente você não ia ter mala, né? Então esse é um carro sem mala. Eu acho que para poder ter maior aproveitamento eles criaram esse projeto. Galera, eu vou falar pra vocês que, tipo assim, na minha opinião é a explicação mais plausível, porque eu já fiquei olhando, pensando numa forma diferente que poderia ter sido feito, né? Quando a gente está assim de bobeira, a gente fica analisando essas coisas, né? Então, eu vi ali, tipo assim, que se fosse para fazer um projeto mais diferente, seria toda uma mudança estrutural, e eu creio que o carro teria que ser até um pouquinho maior. Porque acontece, como eu já falei, né, do calombo da mala, algumas questões de estrutura, gente, não daria para pôr. No caso, mas tem gente que bota o carro para tipo de campeonato e altera o tipo de suspensão. Mas galera, vocês podem ver que eles cortaram a traseira do carro praticamente toda para isso ser possível, né? O que não é uma coisa que a gente pode fazer também, né? A não ser que você monte um carro para track, alguma coisa do tipo, você faz um projetinho bem diferente. Mas vamos falar assim, voltar pro foco para a gente não se perder. Galera, o nosso problema maior com esses carros aqui é que eles foram projetados para um certo tipo de local. Claro que eles foram importados para o mundo todo. Deveria ter tido adaptações, mas o tempo, gente, tem que pensar no tempo, né? Os tempos eram outros. Então, vocês sabem que esses carros quando chegaram por aqui, né? Hoje a situação está um pouquinho melhor, mas não o suficiente. Mas a gente tinha aquela questão das ruas cheias de buracos. Então, a pessoa que está acostumada a andar com um carro de suspensão normal, não entende muito como é que é o esquema desses carros, anda do mesmo jeito que andava no carro normal. O que acontece? A suspensão dura muito menos. Aí o que tem que ser feito? Num carro como esse que você comprar, você tem que andar com mais respeito, andar direitinho, ver um buraco reduz. O pessoal não está muito acostumado com isso, mas tem que conservar ali, porque realmente é o teu dinheiro que está sendo aplicado nesse carro, né? Então, tem toda essa questão de segurança. Agora, para a gente não se perder, vamos falar sobre o eixo, gente. O Peugeot, além desse conjunto todo, a estrutura que liga todos esses sistemas é um eixo que vem de fora do carro, e onde se encaixa a manga de eixo, que fica ali o esquema da roda, né? O que acontece ali?
Para ter o movimento dele se mexer, existe ali um rolamento. O que acontece, gente? Esse rolamento eu considero uma coisa super errada, porque, cara, a durabilidade dele é muito baixa. E isso tudo vai influenciar da forma como você usa, tá? O que significa? O Peugeot ele é projetado para carregar 3 pessoas na traseira. Claro que, gente, Peugeot não é carro de lotada. Se você fizer uma lotada nele, você força mais o seu conjunto e automaticamente pode ocorrer um estouro, alguma coisa. Estouro que eu digo do rolamento, não do sistema, tá, gente? E você vai começar a reparar que vai começar a ranger como uma porta velha ou a roda vai ficar torta. Nisso que a roda vai ficar torta, gente, é muito grave essa situação. Quando a roda fica assim, o ideal é você parar o carro imediatamente até você levar no conserto, ou se você não tem condições de ajeitar na hora, dá um tempinho com o carro ali, espera um pouco, porque, gente, é o teu bolso, tá? O que acontece? Quando a roda já está torta, significa que uma parte do eixo já não está mais trabalhando, lógico, né, gente? Então começa a arranhar e a marcar o eixo. Então, quando você for fazer a manutenção, se esse eixo estiver muito danificado devido ao rolamento ficar roçando ali, o que vai acontecer? Ou você vai ter que dar um passe, dependendo da situação, né? Pode ser que dê certo ou não. Ou, em pior dos casos, trocar o conjunto do eixo todo. O que é uma situação, tipo assim, que fica muito cara pro dono do carro, né? Que, tipo assim, esperou, ou até abusou dessa questão de, sabendo que estava ruim e continuou andando, pagar aí no caso uns 2.000. A última vez que eu vi, gente, para trocar um eixo de um carro, desse tipo assim, tava na casa dos 2.000. Não sei se hoje está mais barato, que eu não pesquisei isso recentemente, assim, para ninguém. Então eu creio que ainda esteja nessa faixa, porque praticamente é uma mão de obra muito grande trocar aquilo ali. Então, para você evitar esse tipo de estresse de eu fiquei andando e o cara falou que o peixe já era. Então, para evitar isso, é bom que você pare o carro, se você não tem condições de mexer, ou se você tem condições de mexer imediatamente, já vai para o conserto e troca a questão do rolamento ali. Agora vamos chegar numa questão muito interessante, gente, que o pessoal sempre fala: rolamento de eixo ou bucha? Bom, galera, isso é uma situação bem legal, bem interessante pra gente comentar, porque é a dúvida de muitas pessoas. O rolamento ele é padrão, né? Como eu já falei, original do carro. Agora, quando se usa a questão da bucha, gente, é quando já tem uma folga no eixo. O que acontece? A folga no eixo ela vem quando você pega aquela questão do rolamento e deixou passar muito tempo andando. Vamos dizer que estourou e você deixou um tempo andando. Aí desgastou um pouquinho, o cara deu um passe no eixo. O que acontece? O eixo fica um pouco mais fino, querendo ou não, dá uma lixada e tal. Então você coloca a bucha para compensar essa folga. E aí o eixo ele ganha uma durabilidade a mais. Porque, tipo assim, se fosse para pegar pelo sentido crítico, não existe a bucha para pôr. Você teria que trocar o eixo todo. Então a bucha ela tá ali para salvar, mas ela não é de durabilidade longa. Porque o que acontece? Ela já funciona como uma adaptação para te salvar, para você não ter que gastar aquele dinheiro. Então você já tem que tratar o carro com um pouquinho de mais respeito, tá? Vamos dar exemplo aqui em casa. Eu tenho o Rally, que está usando o rolamento dos dois lados, e tenho o carro cinza, que está parado no momento, mas ele usa bucha. O que acontece? O cinza ele tem um probleminha do lado do carona. Isso já veio do antigo dono. Não, do lado do carona não, do lado do motorista, traseiro. O que acontece? Ali já houve um desgaste, mas não foi um desgaste de falta de manutenção. Foi um desgaste do tempo. O que acontece? Dá para me usar o rolamento? Dá, mas pode ser que eu tenha algum problema. O que eu fiz? Eu já queria testar com vocês a questão dos dois rolamentos, para saber se tem diferença ou não. Eu vou falar para vocês que eu não senti diferença nenhuma, a não ser nos primeiros dias que fica rígido mesmo, mas isso é normal para a questão de manutenção. Então vamos lá. Eu peguei, instalei as buchas e tá lá até hoje. Só que o cara me falou assim esse detalhe que é bem interessante, que eu não poderia carregar tanto peso. Por exemplo, 3 pessoas, não carregar 4, 5, né? Porque vocês sabem que qualquer situação desforça o carro. E questão de peso na mala. Às vezes tu quer carregar, sei lá, uma coisa muito mais pesada que o normal e acha que o carro pode levar. Você já usando o rolamento de bucha não é tão aconselhável, porque como já falam, né, o rolamento de bucha está te salvando de ter um gasto maior. Então, para evitar que você tenha que mexer com essa bucha de novo, mexer novamente, porque ali no eixo tem um defeito, gente, que agora vamos falar dele, que é bem interessante de comentar isso agora. Ali dentro, gente, por mais que a gente bote graxa, não tem-se uma lubrificação tão correta. Não sei por que a Peugeot fez isso, mas tem-se esse porém, esse problema. Então você tem que pegar ali, tem gente que faz isso. Eu não fiz ainda porque eu não achei necessário, claro. Mas o dia que eu ver que
ou conhecer alguém que faça, eu vou estar até vendo como é que funciona esse esquema, tipo assim, na hora, né? Ainda não vi nenhum carro com isso, já vi fotos. Que é a questão de botar aquele pino. O cara faz um furinho no eixo, instala um pino, e você consegue lubrificar igual a Kombi, que tem muito isso, esse negócio de lubrificar ali o negócio da suspensão, a manga de eixo, essas coisas, a Kombi tem isso, né? Que tu, pino graxeiro que fala, né? Então, fazendo isso, ele duraria um pouquinho a mais. Eu não entendo, né, dessa questão, mas tem gente que faz isso e diz que ajuda bastante. Eu não creio que dê muito certo, porque o eixo, o rolamento, tanto o rolamento como a bucha, ela entra muito justo ali no sistema. Eu creio que por mais que você esteja fazendo isso, acho que a graxa ela fica ali no meio, mas não chega tanto nas peças. Não sei dizer, tá, gente? Isso é um pensamento meu quando as pessoas vêm conversar comigo sobre isso, mas seria uma opção interessante. Se você, tipo assim, conversar com pessoas que já fizeram isso e ver que realmente salvou, eu não conheço ninguém que realmente falou pra mim, ó, deu 100% certo, eu tô usando. Então tô só fazendo um comentário assim que o pessoal fala sobre esse pino graxeiro aí pra botar na suspensão para garantir uma maior durabilidade, beleza? Galera, agora para dar uma encerrada aí, né, pra gente não ficar falando aqui 20 minutos, que se eu for falar sobre o eixo do carro todinho, a gente vai ficar horas e horas aqui batendo papo sobre teorias, pensamentos e dicas. Vamos lá, galera. Deu problema em tudo, eu tenho que fazer manutenção, trocar amortecedor, trocar tudo. Vamos dizer assim, fazer uma geralzinha ali. O que eu devo usar? Galera, eu vou falar para vocês que vocês devem usar tudo de primeira linha, porque acontece, o eixo do carro, ele já é um eixo, o sistema do carro, né, já é um sistema fragilizado, por causa da questão da montagem dele. Então, se você usar peças de menos qualidade ou menor qualidade, você vai ter problema lá na frente. Isso não vai durar, não vai ter tipo assim, uma garantia muito longa de durabilidade. Então, eu sempre digo para vocês botarem sistemas de primeira linha. Rolamento do eixo ali, se você vai usar rolamento de primeira linha, não de segunda linha, já para você ter ali uma durabilidade maior. Porque se você colocar coisas de qualidade um pouco inferior, não vai dar muito tempo, já vai dando problema de novo. Tu fala, mas por que o carro é ruim? Não é, por causa da questão das peças, gente. Porque hoje em dia... Galera, agora para dar uma encerrada aí, né, pra gente não ficar falando aqui 20 minutos, que se eu for falar sobre o eixo do carro todinho, a gente vai ficar horas e horas aqui batendo papo sobre teorias, pensamentos e dicas. Vamos lá, galera. Deu problema em tudo, eu tenho que fazer manutenção, trocar amortecedor, trocar tudo. Vamos dizer assim, fazer uma geralzinha ali. O que eu devo usar? Galera, eu vou falar para vocês que vocês devem usar tudo de primeira linha, porque acontece, o eixo do carro, ele já é um eixo, o sistema do carro, né, já é um sistema fragilizado, por causa da questão da montagem dele. Então, se você usar peças de menos qualidade ou menor qualidade, você vai ter problema lá na frente. Isso não vai durar, não vai ter tipo assim, uma garantia muito longa de durabilidade. Então, eu sempre digo para vocês botarem sistemas de primeira linha. Rolamento do eixo ali, se você vai usar rolamento de primeira linha, não de segunda linha, já para você ter ali uma durabilidade maior. Porque se você colocar coisas de qualidade um pouco inferior, não vai dar muito tempo, já vai dando problema de novo. Tu fala, mas por que o carro é ruim? Não é, por causa da questão das peças, gente. Porque hoje em dia, o que está tendo por aí, são peças falsificadas, né? Vocês sabem que você vai numa loja, vai em outra e está tendo muito esse negócio de peça falsificada. Então você sempre veja, tipo assim, dicas, né, que o pessoal sempre fala pra mim e eu também uso no meu carro, uso sempre peças na cata, tá? Por causa que é a que mais chega ali no padrão do carro e que vou dizer pra vocês que mais deu certo pra mim. Porque eu vou falar que, tipo assim, eu fiz manutenção no cinza no final do ano, né? Do ano passado, se eu não me engano. Eu fiz a questão das balanças e tal. Eu não comprei balança de qualidade, gente. Eu já estou tendo problema de novo com 5 meses. Olha só, vocês têm noção. Ah, mais barato. Fiz um teste. Que o carro, como é do nosso canal, a gente faz teste. Não deu certo. Então, vocês terem noção, quando o cinza voltar a andar, que a gente fizer o esquema do câmbio, eu já vou ter que dar uma olhada nas balanças de novo, e agora eu vou ter que botar balança de qualidade, porque realmente eu testei uma balança inferior para ver se funcionava e não deu certo, infelizmente. Mas é isso, gente. O carro tá aí, né, pra gente testar, então a gente vai tirando e evoluindo, né, nossas próprias conclusões aí com os vídeos, né. Inclusive, essa questão da marca, tudo eu vou comentar no próximo vídeo com vocês, beleza? E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!